versículo 10, nós estamos falando um pouco sobre a conversão de Paulo, ou Saulo, que agora é Paulo. E nós tivemos aqui, quem teve na outra doutrina, na outro culto de ensino, está lembrando, né, que nós tivemos aqui comentando até o versículo 7 e 8, e nós vamos passar por 10, porque Saulo teve um encontro no caminho de Damasco, ele cai, fica cego, se levanta, pergunta ao Senhor o que é que o Senhor quer que ele faça. Jesus vai dizer que ele se levante e vá para a cidade, porque lá na cidade será dito o que convém ele fazer. E assim ele foi. A Bíblia diz que aqueles homens que estavam com ele tomou Saulo e levou até aquela cidade, Damasco. E ele passou ali 3 dias sem ver e não comeu também. Olha, já aprendeu a jejuar. Já aprendeu a jejuar. Se converteu, já vai para o jejum. 3 dias sem comer. E no versículo 10, vai aparecer na história Ananias. Jesus vai até Ananias, o texto vai dizer: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor vai dar uma ordem a Ananias, preste bem atenção, o ensino da palavra é maravilhoso. E aqui uma observação: quem é esse Ananias? Existe 3 Ananias no Novo Testamento. Esse Ananias não é o marido de Safira, aquele avarento, que foi deixar uma oferta. Vocês conhecem o capítulo 5? Não quero comentar sobre ele. Não é ele. E nem também é o Ananias sumo sacerdote, que ali a gente pode encontrar no capítulo 23, quando Paulo está discussando, e ali estava o Ananias sumo sacerdote. Também não é esse. Esse Ananias aqui, a Bíblia já está dizendo quem é. É um discípulo. É um discípulo de Jesus. Está escrito aqui, os irmãos podem ver. E Paulo vai dar testemunho também dele, lá no capítulo 22, no versículo 12 em diante. A gente depois vamos ver isso lá. Paulo vai, quando Paulo está falando dessa história, dando o testemunho, Paulo cita Ananias. Então Ananias, ele tem uma visão, aqui irmãos, Ananias tem uma visão, e essa visão o Senhor falando com ele. Mas é interessante, aqui nós vamos tirar uma lição. É interessante que a Bíblia, irmãos, ela fala bem pouco desse Ananias. Não tem muita informação. Esses textos que eu citei para os irmãos aqui, do versículo 10 até aqui o 18, e depois lá no 22, acabou-se. Não se vê mais falar nesse Ananias. Só que esse Ananias aqui, irmãos, ele deixa um legado muito forte. Ele, como discípulo, Jesus dá uma missão a ele, que não era uma missão qualquer. Porque às vezes a gente foca muito Paulo aqui, Saulo de Tarso. Mas Jesus entrega uma missão a este homem, e logo ele some do cenário. Mas ele cumpre a missão. Este homem, ele já tinha tomado conhecimento que Saulo estava vindo para a cidade. E Saulo não vinha para a cidade, não era para pregar o evangelho. Saulo vinha para a cidade para prender os cristãos. Saulo estava vindo com a ira muito forte no seu coração para prender os cristãos. E agora Jesus vai para Ananias em uma visão e diz: Ananias, você agora vai lá, versículo 11,
Versículo 11 vai dizer: disse o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha, se converteu, já está jejuando e já está orando. Paulo agora já não é mais aquele Saulo. Agora o Espírito Santo já está levando ele a jejuar e orar. Novo convertido, 3 dias de convertido, já está orando e jejuando. E Jesus dá essa visão. E numa visão, a Bíblia diz que Saulo já vê Ananias. Olha aí o projeto do Espírito Santo. Olha o que é, porque esse homem não é qualquer homem. Saulo, que agora Paulo, ele não é qualquer pessoa. Ananias vai agora fazer uma oração, evangelizar um homem que vai ser um divisor d'água para a igreja. Ananias está recebendo uma missão muito grande. Paulo, querido, nenhum homem exerceu tanta influência como Paulo. Jesus está salvando, por isso que o versículo 15, que é onde nós vamos terminar, está dizendo que este homem é um vaso escolhido de Deus. Não é qualquer pessoa. Esse homem é um homem que Jesus está escolhendo, está tirando ele agora de um lugar e levando para uma grande missão. E Ananias agora recebe essa missão. Olha o versículo 13, lê comigo, 13. O 13 vai dizer: respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder, 14, poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o seu nome. Vocês estão me acompanhando aí na Bíblia? Abre a Bíblia. Sabe o que é que Ananias está dizendo para Jesus? Ananias parece que quer lembrar Jesus que esse homem é perigoso. Ele está dizendo: o senhor tem certeza mesmo? O senhor tem certeza que o senhor quer que eu vá lá orar para esse homem voltar a enxergar? Não é melhor deixar esse homem, não é melhor deixar esse homem cego, não. Porque esse homem já fez muitos males. Esse homem fez muitos males aos teus santos em Jerusalém. O senhor tem certeza que o senhor quer que eu vá lá orar por esse homem? Esse homem é perigoso. Quem está entendendo aqui? Eu estou tentando levar o seu coração para a Bíblia. Esse Ananias não está indo orar em qualquer pessoa, não. Ele está indo orar num homem perigoso, que já tinha participado de morte, que já tinha autorizado uma perseguição aos cristãos. E Ananias agora vai estar diante de um homem desse. E Ananias não sabe se ele se converteu de verdade, até porque Jesus não falou para Ananias a trajetória que aconteceu. Aqui no texto não está dizendo. Jesus não falou para Ananias: olha, Ananias, ele teve uma experiência comigo lá. Jesus não está falando isso. Jesus vem em visão e simplesmente diz para ele: vá e ore nele lá. Ele está orando, vá lá na casa de Judas. E Jesus dá o endereço todinho. É interessante, né? Jesus disse: olha, onde que ele vai dizer? A rua direita, né? Rua chamada direita. Vamos aqui pegar essa palavra? Dá uma olhadinha para o irmão e diz: Deus conhece o seu endereço. Quando Deus quiser visitar você, Ele não precisa mandar mais profeta e nem Ananias. Ele sabe o seu endereço, Ele sabe as condições, as situações, e Ele pode visitar você. A rua direita. Saulo está orando. Saulo está orando. O que Saulo estava orando, hein, irmão? O que Saulo estava orando? Eu quero insultar vocês, sabe, ver os textos.
eu acredito que Saulo estava se quebrantando, chorando, pedindo perdão. Eu matei aquele homem, eu fui cúmplice, eu machuquei a igreja. Saulo precisava muito de pedir perdão a Deus, porque o que ele fez. Então vamos lá. E Ananias vai lá, o versículo 15. Olha aqui o versículo 15, disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentio e dos reis dos filhos de Israel. É interessante, escute isso aqui. Jesus não vai questionar Ananias. Jesus não vai dizer: Ananias, você está duvidando de mim? Ananias, eu sei que você é incrédulo. Não, porque Ananias estava realmente, irmão, eu também provavelmente eu faria o mesmo. Eu ia dizer para Jesus: Jesus, mas esse cara é ruim. O senhor quer que eu vá lá para esse camarada voltar a ver novamente? Deixa esse homem ficar mesmo uns 2 anos assim, para saber se ele se converteu mesmo. Mas vamos lá. Aí a Bíblia vai dizer, olha aqui, nós estamos fazendo uma introdução que eu vou entrar na mensagem. O versículo 15, a Bíblia vai dizer que Jesus diz para Ananias que Saulo, Paulo, como você quiser, é um vaso escolhido por ele, para levar, e aonde ninguém ainda foi, levar o evangelho. E o versículo 16, Jesus vai dizer assim para Ananias, aqui é uma conversa com Ananias: e eu lhe mostrarei quanto ele deve padecer pelo meu nome. O 17, a Bíblia vai dizer que Ananias, olha que interessante, vamos lá, quem gosta da Bíblia aí? Eu estou amando vocês, porque vocês estão aqui com sede, com fome, e eu vou dizer, a palavra que você entende, é a palavra que produz na sua vida. A palavra que você entende, você pode não sentir nada agora, mas vai gerar fé, vai gerar esperança, vai gerar espiritualidade, porque ela é viva, ela é poderosa. Olha o versículo 17, vamos lá. E Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Isso aqui eu fiquei maravilhado quando eu estava lendo. No 16, olha, no 13, Ananias está dizendo para Jesus: esse homem é perigoso. O senhor quer que eu vá lá? Esse homem já fez muitos males. Quando chega no 16, no 17, quando ele chega lá, ele diz: irmão Saulo, aleluia, oh glória, seu evangelho, irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Observação, eu vou ler de novo o texto. E Ananias foi e entrou na casa, pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho. Quem foi que contou isso para Ananias? Quem contou isso para Ananias? Eu lendo esse texto, o Espírito Santo, eu voltei de novo, eu digo: não, Jesus não falou para Ananias sobre esse encontro. Jesus não tinha falado para Ananias que tinha no caminho de Damasco, Paulo tinha caído, não, Jesus não falou isso. Mas Ananias chega para lá e vai dizer para ele: Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. O versículo 18: logo lhe caíram dos olhos como que escamas, recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Eita glória! A obra completa. Jesus tem um encontro, Saulo tem um encontro com Jesus. 3 dias depois, irmãos, é muito interessante isso aqui. E eu quero entrar aqui em segundo lugar. Nós vamos aqui terminar com Ananias,
e eu vou entrar aqui nas evidências da conversão de Paulo. Se der, eu termino. Se não der, nós vamos depois saber o vaso escolhido. Mas vamos lá. Faça, querido, uma leitura comigo aqui, novamente. O versículo 10, nós vamos ter uma ideia aqui que Ananias era o discípulo. Olha para mim, era o discípulo. Mas Ananias, depois disso aqui, e não foi uma obra qualquer, escuta. Ananias foi usado por Deus para uma grande obra. Paulo, no capítulo 12, bota aí, Juninho, capítulo 12 de Atos, capítulo 22, versículo 12, vamos lá, vamos lá, querido. Paulo está convertido, fazendo a obra, ele vai falar isso aqui, está dando um testemunho, no seu discurso lá, contando como aconteceu, porque que agora ele está, servindo e seguindo a Jesus, e ele vai dar testemunho, ele vai dizer assim: um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali morava, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora eu vi, e disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheça a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz de sua boca. Pronto, acabou-se a história de Ananias. Aí eu vou tirar uma lição para nós aqui. Diga comigo assim: eu preciso fazer a obra sem me importar se o meu nome vai ficar sendo falado. Sumiu aqui, ninguém vê mais, ninguém vai falar meu nome mais não. Eu faço tanto aqui, ninguém fala o meu nome. Isso aqui, irmãos, às vezes atrapalha, escute, isso aqui atrapalha nós. Fazer a obra para ser visto, fazer a obra para ser aplaudido. Irmão, só quer ser aplaudido quem faz a obra para homem. Quem faz a obra para Deus se esconde dos aplausos. Quem faz a obra para Deus entende que a obra para Deus é o culto, e quem vai recompensar é Deus, não é homem. Jesus é diferente dos homens. Eu vou dar dois exemplos, vou dar um humano e vou dar outro de Jesus. Senão alguém vai dizer: Jesus. Pois vamos lá. Capítulo 6 de João. Capítulo 6 de João, versículo 9. Olha o que é que diz. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 9 diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Pronto, deixa aí. Como é o nome desse rapaz? A Bíblia fala sobre alguma coisa sobre esse rapaz? Esse rapaz foi a causa de Jesus dar quantas pessoas tinha ali? Mais de 5.000 pessoas. Esse rapaz foi usado por Deus para alimentar aquela multidão, mas não tem o nome dele. Chama de rapaz, ninguém sabe o nome dele. Aqui tira uma lição para nós. Irmão, quanto mais a gente se esconde, porque a Bíblia diz que aquele que assim se louva não é louvado. Deixa eu dizer aqui uma coisa para os irmãos: quem é escolhido não se apresenta, porque os escolhidos são encontrados. Já está dizendo escolhido. A motivação, escute o que eu vou dizer, isso aqui é profundo. Deus não trabalha
da forma humana. Deus trabalha com a motivação. Ele sabe qual é a motivação. Já pensou se fosse eu ali, irmão? Eu ia mandar escrever uma história. Esse rapaz aqui tem nome, é Carlinho. Eita maravilha. E alguém ia dizer: Jesus, está aqui um rapaz. Epa, rapaz não, Carlinho. Eu estou dando a solução para matar a fome desse povo tudinho, e vocês ainda não me consideram? Era mais ou menos assim que eu faria. Mas o rapaz nem nome tem. Quem pode dizer amém? Jesus, vamos lá, vamos para Jesus agora. Capítulo 5 de Lucas, versículo 12. Vamos lá, versículo 12 e o 14. Vamos lá, olha o que é que diz. E aconteceu, para a gente entender, por isso que a gente tem que ler o 12. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus acaba de curar o homem. Já pensou se fosse eu, irmão? Rapaz, Juninho, põe aí no Instagram. Puninho, bota aí no Facebook. Põe aí, e amanhã todo mundo está sabendo. Quem foi esse camarada? O Carlinho. E a igreja tinha que estar divulgando. Irmão, divulgue mais. Jesus não. Jesus diz assim, olha o que é que Jesus vai dizer. Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Hã? Pois é. Ninguém dissesse. Gente, a gente tem que ser livre desse sentimento egoísta. A gente, parece que a gente trabalha. Tem pessoas assim. Graças a Deus que eu acredito que aqui não tenha. Tem pessoas que o combustível dele é elogio, é aplauso, é tapinha nas costas, sabe? Eu não estou falando de reconhecimento normal, honra não. Tem pessoas que assim só produz se estiver falando o nome dele ou dela. Irmãos, façamos tudo para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu faço em Deus, minha obra é em Deus, tudo é para Deus, e ele que vê tudo nos recompensará. Eu vou dar uma imprensada nesse texto, capítulo 6 de Mateus, versículo 1, e nós vamos dar um pulo aqui. Capítulo 6, nós vamos dar um pulozinho aqui. Olha o que é que diz. Eu vou trazer para esse assunto. Olha, guardai-vos de fazer a vossa esmola. Aí eu vou pegar a esmola aqui e vou botar trabalho, obra, serviço, né? Diante dos homens, para serdes, bora ler comigo, vamos lá, 1, 2, 3, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Irmão, tem gente que não tem galardão lá, porque recebeu já tudo aqui. Tem pessoas que quando chegar lá, a conta vai estar zero. Sabe por quê? Porque a motivação não é nem que receber elogio. Sabe por quê? Porque ninguém tem culpa das pessoas nos elogiar. Ninguém tem culpa. Quem tem culpa? Agora, o meu sentimento, as minhas motivações, qual foi a motivação? E o Espírito Santo sabe, ele conhece, porque ele vai continuar dizendo assim, ó, se vocês lerem esse texto, ele vai falar daquelas pessoas que faziam para ser vistos. Isso traz prejuízo para a nossa vida com Deus, mas vamos lá. Então nós vamos aqui, irmãos, eu vou passar das evidências, eu não vou dar as evidências, eu quero terminar esse sermão hoje, tá bom? Eu acredito, eu vou correr aqui, mas nós vamos falar do versículo 15, vai para o versículo 15, vamos lá.
o vaso escolhido. Disse Jesus, para Ananias: porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentil e dos reis e dos filhos de Israel. A Bíblia, irmãos, nos compara com vaso, sim ou não? Vasos. Aí tem um vaso de ouro, tem um vaso de prata, tem um vaso de pau e tem um vaso de barro. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: você é barro. Dá uma olhadinha para o irmão: você é barro. Todo canto a gente encontra barro. Irmão, você já viu alguma empresa que vende barro? Simplesmente o cara botou lá: empresa que vende barro. Não, falo barro mesmo. Sabe por quê? E aqui onde nós vamos, Paulo ele vai falar isso em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21. Paulo vai falar sobre isso, Tem vasos de barro, e esse vaso de barro, Deus resolveu colocar o seu tesouro nesse vaso. Mas vamos ler o capítulo, não vou apressar, vamos lá, vamos ler o capítulo 20, capítulo 2, de 2 Timóteo, versículo 20 e 21, vamos lá, olha o que aqui diz. Ora, numa grande casa, não há somente, há vaso de ouro, de prata, mas também de pau e de barro. Uns, lê comigo, 1, 2, 3, uns para, e outros para. É muito forte, a palavra de Deus? Sim ou não? Ele está dizendo que há vasos para honra, que Deus vai exaltar, e há vasos de desonra, que Deus vai abater, que vai usar para juízo, que não vai servir para a glória de Deus. Aí o versículo 21: de sorte que se alguém, aí vem o contexto, se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Quem pode dizer amém? Mas Deus resolveu colocar o seu tesouro num vaso de barro. Aleluia. Sabe onde é que está escrito isso aqui? 2 Coríntios 4:7, vamos lá. 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Talvez Ananias, ele questiona a Deus justamente: como é que o Senhor vai escolher esse vaso? Tem um Pedro aqui, que é o coluna da igreja. Pedro, coluna da igreja. Tem João, o amado, que é bem chegado ao Senhor. E aqui Deus está dando uma palavra. Porque Deus escolhe quem Ele quer. Quem está recebendo? Deus escolhe quem Ele quer. A escolha é de Deus e ponto final. Porque Ananias conhecia Saulo por fora, Deus conhecia Saulo por dentro. A visão de Deus, ela é diferente da visão do homem. As nossas escolhas muitas vezes colocam os planos de Deus em risco. Irmãos, quando eu faço uma escolha, olhe para mim aqui. Quando eu faço uma escolha, eu corro um risco muito, mas muito grande de errar. E errar feio. Porque a gente olha pelos olhos carnais. A gente olha, Paulo, vou chamar de Paulo. Paulo não era bonito não, irmão. Quem conhece a biografia, quem estuda, diz que o cabo era meio feioso. Diz que era até, tinha umas pernas tortas. Era meio feioso Paulo. Aí Jesus vai escolher Paulo, um cabo perverso, perseguindo a igreja. Isso acontece no nosso meio também.
Deus escolhe uma pessoa que a gente olha, mas é isso aí, rapaz. Vou aqui para nós. Eu tenho um curso teológico. Eu tenho 50 anos de crente. Esse camarada é novo convertido, chegou agora e Deus já escolheu ele. É problema de Deus. As escolhas são de Deus. Nós não temos que questionar as escolhas de Deus. Quem pode dizer amém? E nós vamos ver aqui, eu vou trazer aqui algo bem conhecido. As nossas escolhas, irmãos, às vezes é feito na carne. Isso em toda a área da nossa vida. Vamos ler aquele texto bem conhecido, né, de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, o 7, vamos lá. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Volta um pouquinho aí, volta, o 6. Porque quando Samuel, escuta, Samuel vinha chegando na casa de Jessé, Deus falou para ele que lá tinha um escolhido, porque o Senhor já tinha escolhido já um homem segundo o seu coração. E ele foi para lá. Quando ele chega lá, ele encontra quem? Eliabe. Eliabe era bonito, irmão. Eliabe era um tampão de homem, bonito, parecido com aquilo que Samuel estava esperando. Aí Samuel vai dizer o que sucedeu? Entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí o 7 vai dizer: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura. Ele era bonito, grande, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus conhece você dentro. Dá uma olhadinha para o irmão aí, vamos pregar mais eu, dá uma olhadinha assim: Deus conhece você dentro. Eu só conheço você por fora. Eu não sei, pergunta ele: o que é que tem aí dentro, irmão? O que é que tem aí dentro? Tem um profeta aí dentro? O que é que tem aí dentro? Tem um homem santo, uma mulher santa aí dentro? O que é que tem aí dentro? O que é que tem aí dentro, hein? Tem o que é que está sondando o coração? Porque Deus, Ele conhece o que está dentro. Deus não conhece só o que está fora, Deus conhece o que está dentro. Então veja bem, queridos, passa ali Eliabe, passa ali Abinadab, passa ali Samar, passa os 7 filhos. E a Bíblia diz que Deus disse: não é nenhum desses. Aí Samuel pergunta: tem algum mais aí? Tem algum filho mais? Acabou teus filhos? E ele disse: não, tem um pequeno, presta para nada, só presta para estar lá cuidando das ovelhas. Diz para o irmão assim: Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Diz para o irmão: Deus escolhe as coisas que não são para fazer que seja, para fazer coisas que Deus está falando hoje aqui com você. Deus vai pegar pessoas hoje aqui. E a Bíblia vai dizer que chega Davizinho, ruivo. Quando chega, senta, Deus disse: derrama todo o óleo aí, mela esse cabo todinho e enche ele de óleo, porque eu vou encher ele do meu espírito. Vou levantar Davi, vou fazer de Davi um grande rei. E vocês conhecem a história, porque Deus escolhe quem Ele quer. Jesus escolheu, irmãos, homens que contrariavam aquele movimento, aquelas pessoas que estavam perto dele. Já pensou? Jesus passa, Mateus 9:9, Jesus diz: Mateus, segue-me. E a Bíblia diz que imediatamente ele pegou e seguiu. E quem era esse homem? Mateus 9:9 está aqui. Esse homem era um cobrador de impostos, era um homem que não era bem visto. E agora Jesus está escolhendo Mateus, e Jesus ainda vai dar habilidade, Jesus ainda vai encher do seu espírito para ele fazer o livro de Mateus. Jesus vai confundir muitas coisas nas nossas vidas.
Jesus vai pegar pessoas hoje aqui, irmãos. Vai tirar escama de olho de pessoas aqui, dos olhos de pessoas. Jesus vai trazer algo novo hoje para a sua vida. E Ele vai escolher esse homem. E ninguém pode questionar, porque é Jesus que está fazendo isso aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos passar isso aqui, tá bom? Glória a Deus. Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que às vezes não entendem o que Deus está fazendo. Deus, Ele escolhe pessoas às vezes aparentemente duvidosa, mas melhor do que eu e você, porque a gente vê o que os olhos vê, Jesus vê o que está dentro. E o que está dentro, que é o tesouro, barro, o tesouro, Jesus colocou dentro desse tesouro, dentro desse barro, o tesouro. Deus escolhe quem quer, querido. Você pode aplaudir a Jesus, pois Ele conhece aqueles que possuem as qualidades. Vou finalizar que eu quero orar. Diga comigo assim: Jesus conhece aqueles que possui as qualidades necessárias para executar a sua vontade. Foi o que Ele fez de Davi. Ele disse: Davi é segundo o meu coração. Eu escolhi Davi não, mas Deus escolheu. Quem que ia escolher Davi? E a gente erra muito, né, irmão? A gente olha para uma pessoa e mede ela, né? Uma certa vez, oh meu Deus, deixa eu contar esse testemunho bem rapidinho. Não vou terminar esse sermão, mas eu vou finalizar hoje. Eu trabalhava na Pontes Vieira. Escuta isso aqui, encaixar aqui. Eu trabalhava na Pontes Vieira, num restaurante. Aí nós estávamos à tarde lá de domingo. Na época tinha uma empresa e uma padaria na esquina. Era a Marquise, uma padaria que eu não me lembro mais o nome. Era Pontes Vieira com Oswaldo Cruz. Aí tinha uma entrada que não podia entrar, e o pessoal da praia, vinha da praia, e uma mulher com 2 crianças e a mãe dela, vinha sentido praia, centro sentido praia, e vinham 3 homens, 2 mulheres, me falha a memória, e eles vinham praia centro, e eles entraram, não podia entrar, eles entraram. Quando eles entraram, teve um choque, uma batida, e o carro que vinha com a mulher, 2 crianças e a senhora, foi uma batida que ela bateu no carro e bateu no poste. E ali dentro, aquela mulher se feriu, as crianças se feriu, a senhora de idade se feriu, e o outro carro não sentiu nada. E nós estávamos assim em frente, fomos para lá para socorrer, e de repente chegou não sei nem se a gente pode chamar hoje aqui, se a gente chamar neguinho, a gente pode até ser processado, mas um senhor assim, um baixinho, fininho, bem moreninho, né? Bem moreninho, só de bermuda, porque ele morava ali perto, morava em frente, eu não sabia, mas ele morava em frente, tem ainda um condomínio, e ele estava ali, ele chegou, e quando ele chegou lá, ele ficou observando, um bom pedaço, aí ele começou a tomar atitude, ele começou a dizer algo ali, como deveria ser feito, porque os camaradas queriam, liberar aquele pessoal, e sabe, pagar alguma coisa ali, mas só que teve sangue, teve vítima, e tinha que ser feito o processo correto. E naquele momento se levantou uns 2 dele lá contra esse moço pequeno, moreninho e tal, e se levantou e começaram a questionar ele, e pediram para ele sair dali, pediram para ele sair, e quase eles discutindo ainda. Aí aquele rapaz, ele saiu, era pertinho a residência, né, o apartamento, ele foi lá e voltou. Quando ele voltou, ele deu ordem de prisão para tudinho. E eu fiquei olhando, desse tamanhozinho, moreninho, e ele pegou e deu ordem de prisão para tudinho. No mesmo instante, ele deu uma ligada, choveu de viatura naquele lugar, era viatura vindo de lá, vindo de cá, prendeu tudinho. Ele era uma autoridade do exército, uma pessoa de uma patente bem alta. Sabe qual é o moral da história? Nós estamos vendo a aparência. Não subestime ninguém. Dá uma olhadinha aí para o irmão, diga assim: eu sou um vaso de Deus. Dá uma olhadinha, eu sou um vaso de Deus. Você não sabe o que eu sou capaz nas mãos de Deus. Diz para ele aí: nas mãos de Deus você não sabe o que Deus pode fazer através da minha vida.
Através de mim você não sabe o que Deus pode fazer. Aleluia. E eu vou finalizar aqui. Glória a Deus, meu Deus. Irmãos, tinha tanta coisas aqui. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim para ele: você é barro, vaso de barro. Sabe por que é bom? Porque quando estiver precisando de ser quebrado, ele quebra e faz de novo. Tá ruim aí Jeová quebra, faz o processo, pisa, que pisa mesmo, né? Aí faz de novo o vaso. Barro é bom por isso. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.